Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Café e Negócios, 7h47 da manhã. Nós estamos aqui no episódio 3 dessa série chamada Desafios da Liderança. Você que está aí do outro lado, já assistiu o episódio 1 e o episódio 2? Se você ainda não assistiu, procura o link lá no meu canal e não deixa de assistir, está imperdível. Ok? Vamos lá? Pessoal, antes de nós começarmos a aula de hoje, eu gostaria de conhecê-los um pouco mais. Então eu queria que vocês comentassem o horário que vocês estão assistindo esse vídeo e também a cidade de onde vocês falam. Eu sei que tem muitas pessoas do Espírito Santo, de São Paulo, do Paraná que me assistem, de Minas. Então eu quero entender de onde você está falando. Já comenta aqui pra mim e eu depois vou responder vocês com muito carinho, tá bom? Então vamos lá, na série de hoje nós falaremos sobre o que os líderes realmente falam. E pessoal, só relembrando que primeira aula nós falamos sobre o que um líder faz diferentemente de um grande líder. Ser um grande líder exige muito mais de você. Então se você ainda não assistiu esse episódio, precisa. Por quê? Porque ele é baseado no conhecimento e em todos os estudos e em todos os estudos do Daniel Goleman. Então tá imperdível, tá? A aula 2 é como se tornar um líder eficaz, de acordo com Peter Drucker, pai da administração, pessoal. Essa aula também imperdível. Se você perdeu, não esquece, vai lá no canal e assista essas duas aulas, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Hoje, quem vai trazer aqui todo o conceito, né? Quando eu fui estudar esse tema aqui para trazer para vocês, eu escolhi uma pessoa que ela é especialista nesse tipo de assunto. Como vocês viram, eu já trouxe nomes aqui que são referência. E por que eu faço isso? Porque eu, Damares, estudo dessa forma. Eu pesquiso no mercado quais são os nomes referências, não só no Brasil, mas no mundo, que defendem uma boa gestão, uma boa liderança, uma boa estratégia de vendas. E eu trago um resumo aqui para vocês. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o John Kotter. O que o John Kotter fala sobre a liderança? O que os líderes, de acordo com o John Kotter, eles fazem, tá, pessoal? Então, se você está se preparando aí, não esquece de pegar papel e caneta e também aquele cafezinho, porque o Café com Negócios vai começar. Pessoal, para quem não conhece o John Kotter, eu vou pedir para a produção colocar aqui na tela para vocês o livro Liderando Mudanças. Ele é autor de mais de 12 best-sellers. Esse livro, pessoal, é muito famoso aqui no Brasil, mas ao todo ele é autor de mais de 18 livros, então é de verdade um autor que você merece estudar. O que ele defende? Ele defende que liderança e gestão são coisas distintas. E aí, pessoal, vou falar bem a verdade para vocês. Quando eu li John Kotter, eu comecei a perceber que eu não sabia nada ou praticamente nada sobre gestão e liderança. Por quê? No começo ele fala assim, olha, existem muitas empresas que tentam ainda colocar gestão e liderança na mesma função. E isso é óbvio que não vai dar certo, porque existem vários artigos e vários estudos que já falam isso. Quando eu li isso, eu falei assim, ué, mas eu não sabia de uma coisa dessa. Então eu falei assim, olha só como eu estou atrasada na informação para poder levar esse conhecimento para minha empresa. Por isso, pessoal, que ler é tão importante. Buscar conhecimento é tão importante. Algo que, para ele, no livro, um livro antigo, ele já estava falando que era óbvio, para mim estava chegando naquele momento. E só a partir daquele momento eu poderia então implementar na minha empresa. Então, pessoal, aproveitem essas dicas e se vocês querem e gostam de se aprofundar, pegue esse material, esses livros do John Kotter para entender mais sobre esse tipo de assunto, tá? Agora eu vou fazer um resumo para vocês do que eu entendi e do que eu aplico aqui na minha empresa, no meu dia a dia, com relação às diferenças de gestão e liderança, tá bom? Primeira coisa que eu percebi que eu fazia errado na minha empresa quando eu comecei, pessoal,
eu sim tinha cargos de liderança que era exigido do profissional ser líder e ser gestor. E, pessoal, essa frase que eu falei para vocês do John Kotter, ela é muito marcante na minha vida. Por quê? Se é óbvio que um gestor não pode ser líder, por que eu não pensei nisso? Por que eu já não fiz diferente? A minha trajetória toda de trabalho, de empresas, todos os líderes eles eram cobrados como gestores. Então, olha que importante, a nossa cultura, o nosso exemplo, o que nós temos de mais próximo, muitas vezes não deixa isso claro para nós. Mas qual que de fato é a diferença entre gestão e liderança? Uma boa gestão, ela vai cuidar de toda parte do planejamento da sua empresa. Um planejamento assertivo, uma boa qualidade, uma estratégia de produto, tudo de forma métrica que caiba no seu orçamento para que você consiga executar. Já a liderança, pessoal, qual que é a responsabilidade dela dentro de uma companhia? Motivação, inspiração e direção. Um líder, ele tem que ser ágil nas mudanças. Um líder, ele não pode ficar aguardando ou culpando a economia, culpando o governo, culpando a concorrência, culpando o mercado. Ele precisa estar ligado às tendências, às mudanças e dar uma direção para o time de forma eficaz. Já o gestor, ele tem que controlar os indicadores. Ele tem que saber quanto que essa equipe está gastando, onde que ela está gastando, de que forma que eles vão investir em marketing, em estratégia, em material de amostras, folders, porque tudo isso faz parte de, no final, você alcançar algo que é o sonho de qualquer empresário, que é o lucro extraordinário. Então, se você busca se desenvolver como um líder, você precisa entender que gestão e liderança são coisas distintas e não podem ser executadas pela mesma pessoa. Se você colocar isso na mesma pessoa, um dos dois lados vai falhar. Ah, Damares, e por que você fala isso? Porque aconteceu dentro da minha empresa. Quando eu cobrava dos meus líderes gestão, o resultado comercial diminuía. Quando eu cobrava do meu líder estratégia, planejamento, orçamento, relatório, o resultado diminuía. Quando eu cobrava do meu líder motiva, inspira, vai pra rua, vamos vender, os KPIs diminuíam, o controle diminuía, eu não conseguia enxergar o resultado da equipe. Então, olha que importante você aplicar no seu negócio, na sua empresa, no seu trabalho, um formato de liderança diferente da gestão. Ah, Damares, então são 2 cargos? Sim, você precisa colocar uma pessoa que vai ficar na parte interna, fazendo gestão, controlando dados, montando aquele famoso dashboard de resultados, planejando junto com você, que é a cabeça estratégica do seu negócio, e o seu outro líder, motivação, inspiração, direção em campo, ok? E antes de nós já passarmos para o próximo ponto, não esquece de curtir, se inscrever, comentar aqui neste vídeo para que você receba sempre conteúdos como este. Lembrando que todo dia, 7h47, temos episódios novos aqui. E essa série aqui de Desafios da Liderança, ela vai conter 10 vídeos. Então nós estamos no episódio 3 e você precisa estar em todos eles comigo, combinado? Vamos lá então, pessoal, próximo ponto. Como que está o mundo dos negócios hoje em dia? Como é que está o nosso índice de competitividade, de tecnologia, de inteligência artificial? Ele está lento ou ele está acelerado, pessoal? As coisas elas têm mudado de forma lenta ou com grande celeridade. O fato é, pessoal, que se você não tiver uma liderança firme que consiga acompanhar essas mudanças, o seu time comercial ele vai sofrer. Então, o que o John Kotter ele fala na maior parte dos ensinamentos dele é que você precisa treinar e capacitar o seu líder, ou se você é o líder, você precisa se treinar e capacitar para essas mudanças e transferir todas as funções que forem de gestão.
da parte administrativa. Um líder não pode ficar preso em tarefas administrativas. Ó, pessoal, presta atenção aqui. Presta atenção aqui em mim que esse item é importante. 5% melhor que ontem não vai te levar para o sucesso. O que vai te levar para o sucesso é uma liderança firme, é uma liderança junto com o time, é uma liderança que inspira, que dá direção de forma rápida. Quer ter sucesso nos negócios, ter sucesso em vendas, a sua liderança ela precisa ser ágil. Ela precisa ter a tomada de decisão de forma rápida. E se ela estiver dentro da empresa, responsável por controlar indicadores, responsável por preencher planilhas e relatórios, que sim são muito importantes, mas não é a função desta pessoa, ela não vai trazer o resultado que você está esperando. Então saiba diferenciar um líder de um gestor. São responsabilidades que devem estar em perfis diferentes, em profissionais diferentes. Combinado? Claro até aqui? Show de bola! Então, pessoal, esse foi um ensinamento que me marcou muito do John Kotter. Se você está gostando desse conteúdo, encaminhe aí para pelo menos 5 amigos que precisam entender a diferença de gestão e liderança. E para fechar, pessoal, esse conteúdo num formato de resumo, entenda que a gestão não substitui a liderança e a liderança não substitui gestão. Elas são braços, né? Elas são atividades que se complementam, elas precisam acontecer de forma sinérgica, de forma simultânea. Você não pode tirar a gestão, tirar o controle de indicadores, tirar o planejamento, tirar a assertividade de contratação e você também não pode tirar a direção do seu time, a motivação, a inspiração. Agora, o grande segredo está na contratação desses dois perfis, que são pessoas que têm perfis comportamentais diferentes. Uma pessoa que gerencia bem o time não é a mesma pessoa que vai liderar. Elas normalmente têm características e precisam ter características diferentes. Então, o grande segredo está em você saber contratar. O grande segredo está em você saber contratar. Prepare-se para contratar de acordo com o perfil comportamental e separe essa questão da gestão da liderança, porque de verdade o que um líder faz é motivar, inspirar e direcionar o seu time. E o gestor, ele dá apoio para todo o sistema, para toda a operação, construindo planejamento, qualidade, produto, controle de custos, orçamento, um recrutamento de forma precisa e cirúrgica. Combinado? Então, pessoal, hoje nós terminamos esse episódio 3, que está sendo incrível a gente trocar essas experiências aqui. Comentem abaixo o que vocês estão achando, o que vocês acharam da aula de hoje. E não se esqueçam que amanhã, 7h47, tem mais uma aula. E o tema de amanhã é o trabalho da liderança. Tá imperdível, são 10 vídeos e todo dia, 7h47, eu te espero aqui junto comigo. Até mais! Você achou que foi bom? Achei. Teve uns cortes aí. Acho que Eu foi... escutei.